Então, até aqui, o que a gente concluiu é que a primeira lei da termodinâmica, ela pode ser colocada, dependendo do tipo de sistema que você está analisando, né, como simplesmente, né, a derivada da energia interna no tempo vai ser zero, ou, por exemplo, se for um sistema conectado e aberto, você vai considerar que você vai ter uma potência que vai variar a energia interna devido a um trabalho, devido a uma transferência de calor ou devido a uma transferência de partículas, né? Então, isso foi o que a gente concluiu para um conectado e aberto. No caso de um conectado e fechado, você não vai ter transferência de partículas, portanto, essa potência aqui ela não vai existir, ela vai ser igual a zero, e essa é a equação que a gente tem. Esse é o sistema mais comum de se estudar. E aí a gente pode, por exemplo, resolver isso algebricamente, né, multiplicando os dois lados por dt e reconhecendo que pWdt é, na verdade, o trabalho, né, o diferencial, na verdade, de trabalho realizado pelo sistema, ok? No caso da termodinâmica, a definição é tal que o trabalho realizado pelo sistema é positivo, portanto, a gente acaba tendo um sinal de menos aqui, como expliquei no vídeo passado, e a gente concluiu que se eu integrar desse lado aqui para um processo adiabático, ou seja, um processo onde eu não vou ter transferência de calor, ou seja, as paredes do meu sistema termodinâmico não permitem transferência de energia, eu vou ter que a integral, né, do meu diferencial de energia vai produzir o resultado onde a diferença entre a energia interna entre dois estados é igual ao trabalho realizado num processo adiabático. Então, essas são as conclusões que a gente teve até aqui. O que a gente vai fazer agora? Até aqui a gente analisou um processo que era adiabático, certo? Então, entre A e B, entre esses dois estados, eu tive uma mudança, né, que foi sempre adiabático, ou seja, sem transferência de calor. Agora, a gente vai permitir que as paredes do meu sistema termodinâmico transfiram energia através de calor, ok? Então, vamos estudar esse caso. Então, considere um sistema que ele está, né, é um sistema termodinâmico, definido por suas fronteiras. Nesse caso, essa fronteira aqui, né, são essas paredes, elas não são adiabáticas. E, nesse momento, esse sistema está definido pela temperatura TA. E do lado de fora, eu tenho, né, a minha vizinhança a uma temperatura TB, certo? Então, a experiência nos diz que se eu deixar esse sistema com a temperatura TA diferente de TB, esse sistema vai evoluir tal que, no final, essas duas temperaturas vão ser iguais, certo? Então, se isso acontece, é porque energia está sendo transmitida, né, através das fronteiras do meu circuito. Através das fronteiras do meu sistema termodinâmico. Se, né, TB for maior do que TA, significa que o fluxo de energia vai ser para dentro do meu sistema. Então, isso implica em uma transferência de calor, né, que aqui a gente vai chamar pela letra Q, maior que zero. Caso contrário, caso TB for menor do que TA, nós vamos ter uma transferência de energia através do calor negativa. E, né, se TB for igual a TA, o calor vai ser igual a zero, ok? E isso vai acontecer até o sistema entrar em equilíbrio com a sua vizinhança. Então, se eu desenhar, por exemplo, aqui um diagrama PV, para um sistema termodinâmico como esse, e disser que
esse sistema estava aqui em A, e quando ele entrar em equilíbrio térmico com a vizinhança, ele vai estar em um estado B. Esse sistema termodinâmico pode ir de A a B de diferentes formas, certo? O que a gente discutiu até agora foi, anteriormente, né? Que a gente discutiu até aqui, foi ele saindo de A a B de forma adiabática. Vamos considerar que um processo adiabático, né, desse sistema seja mais ou menos assim, né? Ele sai daqui e vem para cá, certo? Então, esse aqui é o nosso processo 1. Então, processo 1 vai ser o que a gente chama de processo adiabático. Agora, esse sistema pode também ir de A a B através de um processo não adiabático, que é esse que eu acabei de citar aqui, com transferência de calor. Então, pode ser um processo que faça isso. A gente vai dizer que esse é não adiabático. Ok? Então, como a gente define o calor que é transmitido, né, de fora para dentro ou de dentro para fora? Ele vai ser definido como, o calor vai ser definido como a diferença entre o trabalho pelo processo não adiabático e o trabalho pelo processo adiabático. Ou seja, essa é a definição de calor, tá? Então, quando eu tenho um processo na qual há troca de calor, eu vou dizer que esse calor é definido como essa diferença. Portanto, aqui eu posso fazer o quê? Se esse processo for feito de forma infinitesimal, eu posso dizer que dq vai ser igual. Aqui eu já vou colocar a linha aqui, porque eu sei que a diferença de calor infinitesimal, ela é um diferencial não exata. Por quê? Isso vai ficar mais claro lá na frente. Então, vai ser igual a diferença infinitesimal de trabalho pelo processo não adiabático menos um diferencial de trabalho pelo processo adiabático. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Se eu considerar que o caminho pelo processo 2 é exatamente o trabalho total, que eu estou interessado num processo não adiabático, certo? Eu vou chamar ele de W. Então, daqui para cá foi realizado W, certo? Como eu já disse, esse processo 1 é o processo adiabático. Então, eu vou chamar isso aqui de um processo com trabalho adiabático, né? AD. Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir aqui essas duas definições. Dizer que o diferencial de calor vai ser o diferencial de trabalho, que eu estou interessado, menos, né, o diferencial de trabalho, só que pelo processo adiabático. Mas, se você lembrar daqui, né, a gente sabe que o diferencial, né, de trabalho num processo adiabático é menos du. Então, eu posso trazer essa consequência, né, daquela análise para cá e chegar à seguinte conclusão, que o meu dq vai ser igual a quem? A o meu dw menos, aí eu tenho quem? Menos du. Menos du. E aí eu posso resolver para du e chegar à conclusão que du vai ser igual a quem? A dq menos dw. Ok? Então, por que a gente concluiu previamente que o meu dq ele é uma diferencial inexata? Porque se o meu dq é igual a isso aqui e o meu du, por definição da energia interna, é uma grandeza de estado, ou seja, ela independe do caminho que você percorreu, por exemplo, de A até B, não importa qual caminho eu fui, a diferença de energia interna entre o estado A e B é a mesma, certo? Então, os diferenciais são exatos para o DU, mas eu sei que o diferencial para o trabalho, independente de qual seja, ele vai ser inexato. Dessa forma, o dq tem que ser inexato, porque eu não tenho como somar uma grandeza, um diferencial inexato com um diferencial exato
e ele dá exato. Então, por definição da energia interna e por consequência do fato do meu trabalho ter diferenciais inexatas, o meu calor também vai ter diferenciais inexatas, certo? Então é por isso que a gente já coloca o linha desde o começo, porque a gente sabe daquilo ali. Então agora se eu comparar essa equação aqui, certo? Com essa equação aqui, o que eu vou concluir? Que o meu du, né, é igual a esse termo aqui, que a gente já sabe quem é, esse pw dt é o menos dw, e o pq dt vai ser quem? Vai ser o dq, ou seja, o diferencial de calor. Dessa forma, eu posso agora integrar dos dois lados, do processo A até o processo B. Né? Então, se eu fizer de A até B, de du, vai ser integral de A até B de dq, menos a integral de A até B de dw. A gente pode definir isso aqui como o calor total, que é esse que eu estava lidando aqui, certo? É esse calor aqui, ele vem daqui. E isso aqui a gente já sabe quem é, isso aqui é o trabalho. Portanto, se isso aqui for a variação da energia interna, ΔU, ela vai ser igual a Q menos W. Isso para um processo qualquer, ou seja, esse processo pode ser um processo adiabático, nesse caso, se ele for um processo adiabático, né, o meu Q vai ser zero, mas se ele não for um processo adiabático, a equação que eu tenho para a primeira lei da termodinâmica vai ser essa, que pode ser colocada em forma diferencial, como isso aqui, ou como essa equação. Veja, isso aqui é válido para qualquer processo termodinâmico, certo? Qualquer sistema e qualquer processo, seja reversível ou irreversível. A diferença entre reversibilidade e irreversibilidade está na composição do trabalho, certo? Se o trabalho for de configuração, ou trabalho dissipativo, ou uma combinação dos dois, certo? Então, essa é a diferença entre reversível e irreversível, está lá no trabalho. Então, é sempre bom lembrar que o calor, por ser, né, calculado através de um diferencial inexata, ele vai depender do caminho que eu escolher entre A e B. Só para completar isso, se, por exemplo, eu decidir fazer um processo cíclico, ou seja, eu vou ter que o meu estado B é exatamente o estado A, vou e volto e termino o meu processo no mesmo estado, como a minha variação da energia interna tem que ser zero, porque a energia interna é uma grandeza termodinâmica, ela vai ser só depender do estado, então se o estado inicial e final for zero, a variação vai ser zero. Então, nesse caso, quando, né, o estado A é igual ao estado B, essas equações aqui nos levam a ΔU igual a zero e, portanto, o calor igual ao trabalho. Então, dessa forma, nós identificamos, né, todos os elementos que estão na primeira lei da termodinâmica, no caso de sistemas conectado e fechado, certo? Que são esses dois elementos e, no final, essa equação aqui. Tá? Então, isso é importante a gente ter sempre em mente. Primeira lei da termodinâmica para sistemas, né, conectados e fechados, em processos reversíveis ou irreversíveis, sendo adiabático ou não, essas duas equações vão valer. Claro que, no caso de um processo adiabático, ela tem uma simplificação que é o calor sendo igual a zero. Agora, perceba que é o seguinte, a equação, dessa forma que ela está aqui, ela nos indica que quando há calor transferido para o sistema ou do sistema para fora, e quando há trabalho realizado pelo sistema ou realizado sobre o sistema, eu tenho uma certa variação de energia interna. Isso nos indica que você pode pensar como o calor e o trabalho como meios de se transferir energia para dentro do sistema para alterar a energia interna, né, do sistema termodinâmico.
Agora a pergunta que se faz é possível você sair de um estado A para um estado B, de forma que você, por exemplo, tenha apenas transferência de calor, ou com um outro processo completamente diferente, de forma que você tenha só trabalho sendo realizado para o sistema, né? sobre o sistema, na verdade. E a resposta é sim, né? A gente chama isso de equivalente mecânico do calor. Equivalente mecânico do calor porque a gente, né, associa o trabalho a algo mecânico, né? E a gente está dizendo que vai existir uma equivalência entre esse trabalho mecânico e o calor transferido para dentro do sistema, ok? Aqui, os dois exemplos que eu vou dar em breve, eles são, né, um deles, trabalho realizado sobre o sistema, e o outro, calor transferido para dentro do sistema, né? O contrário também poderia acontecer. Que fique claro essas duas situações, tá? Então, eu vou apagar isso aqui para a gente estudar o equivalente mecânico calor. Então, vamos considerar aqui dois sistemas termodinâmicos diferentes, né? O primeiro deles, nós vamos considerar um sistema termodinâmico composto por um fluido que está aqui dentro desse recipiente. E esse recipiente, ele tem paredes adiabáticas e rígidas, certo? Então, essas paredes, elas não permitem, né, o movimento, expansão ou contração do fluido que está aqui dentro, certo? E não permitem a transferência de calor nem de fora para dentro, nem de dentro para fora do meu sistema. Porém, a gente vai ter um orifício aqui com impacto mínimo na transferência aqui de calor e também que não vai permitir a entrada e saída de partículas quando eu preencher esse orifício aqui com, né, um eixo aqui, né, um eixo conectado a umas paletas aqui, certo? Ok? Então, o que esse sistema aqui de eixo com paletas vai fazer? Eu posso, do lado de fora, aplicar um torque, certo? Realizando um trabalho nesse eixo para ele girar. E quando ele girar, certo? Ele vai girar essas paletas aqui dentro e vai produzir, né, o que a gente já definiu aqui como trabalho dissipativo, tá? Por que é trabalho dissipativo? Porque eu vou estar realizando trabalho, porém eu não estou mudando a configuração do meu sistema. Então, ele não contabiliza como trabalho de configuração, certo? Então, o movimento aqui, né, dessas paletas vai causar o que a gente chama de trabalho dissipativo. E vamos considerar que esse sistema estava no estado A no início e foi levado através da realização desse trabalho dentro de um intervalo de tempo para um estado B, certo? No estado A eu tinha uma temperatura TA e no estado B eu vou ter uma temperatura TB. Lembre-se que, né, o volume do sistema vai permanecer o mesmo. Porém, a pressão, se a temperatura TB for maior do que TA, provavelmente vai ser maior. Se você quiser imaginar um diagrama PV, né, como o volume é constante, vai ser uma linha reta para cima, tá? Onde a pressão aumenta, onde o volume é constante. E, consequentemente, a temperatura também vai aumentar. Então, vamos lembrar, isso aqui tem paredes adiabáticas, certo? Isso aqui é adiabático. E o volume, né, vai ser constante. Então, nesse caso, devido à nossa definição, né? Então, nesse caso, devido à primeira lei da termodinâmica, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que devido a essa transformação do estado A para o estado B, usando um processo, né, adiabático a volume constante, onde apenas eu tenho a realização de trabalho dissipativo, eu posso concluir
que a energia interna é em B menos a energia interna em A, ou seja, a variação da energia vai ser igual a quem? O módulo da minha energia do meu trabalho dissipativo. Por que eu estou colocando em módulo? Porque a gente sabe que a energia vai aumentar, por causa da temperatura vai aumentar, e porque eu estou colocando energia do sistema através do trabalho dissipativo. Só que devido às definições lá dos sinais, eu vou colocar o módulo aqui para isso ser positivo, para garantir que isso é positivo, certo? Então, isso é uma consequência de você avaliar um sistema desse, certo? A volume constante com paredes adiabáticas, onde eu faço uma transferência de energia para dentro do meu sistema através de um trabalho dissipativo. Então, essa é a consequência disso, certo? O sistema sai da temperatura A para uma temperatura B. Ok. Agora, considere um outro sistema termodinâmico, na qual, novamente, eu tenho, certo? Um certo fluido contido, né, em um recipiente. Agora, eu não vou ter mais esse eixo com as paletas aqui, eu não vou ter a transferência de energia para dentro do meu sistema através de trabalho. As paredes continuam rígidas, portanto, o meu sistema nem pode realizar trabalho na vizinhança e a vizinhança não vai realizar trabalho sobre ele. Só que agora as minhas paredes, elas são não adiabáticas, né? Então, isso aqui é não adiabático. Mas eu continuo com volume constante. Só que dessa vez, o meu sistema, né, tem a temperatura inicial TA, assim como ele tinha aqui, e do lado de fora eu tenho uma vizinhança com temperatura TB. E da mesma forma que o meu processo foi de levar o sistema de um estado A para B, onde a temperatura em B é maior do que A, aqui a gente vai considerar que o meu sistema tem uma vizinhança com a temperatura TB maior do que TA. Nesse caso, é de se esperar que eu vou ter calor sendo transferido para dentro do meu sistema, porque as paredes são não adiabáticas que permitem a transferência de calor. Ou seja, esse calor, né, vai ser maior que zero. Aqui eu não escrevi, mas, né, o trabalho dissipativo é menor do que zero porque é um trabalho realizado sobre o sistema. Então, dessa forma, após o sistema sair do estado A para um estado B, onde a temperatura do sistema é igual à temperatura da vizinhança, que não vai mudar, eu digo que o meu sistema saiu de TA para TB. E dessa forma, de novo, a variação da energia interna vai ser tal que o B menos o A, nesse caso, olhando de novo para a minha primeira lei da termodinâmica, onde eu não tenho trabalho, vai ser igual ao calor transmitido para dentro do meu sistema. E qual que é a conclusão que eu quero chegar aqui? A conclusão é a seguinte. Se eu tiver um sistema termodinâmico que começa com temperatura TA, como é o caso dos dois sistemas, que tem uma vizinhança com temperatura TB, que pode ser o caso dos dois sistemas. Lá eu deixei explícito, aqui eu não deixei, mas poderia ser que a temperatura aqui fora fosse TB, certo? Que tem paredes rígidas, como é o caso dos dois sistemas, ou seja, o volume vai ser constante durante todo o processo. Se esse sistema for levado a um estado B com temperatura TB igual à temperatura do exterior, eu não tenho como garantir qual dos dois métodos isso aconteceu. Se foi através de trabalho dissipativo para dentro do meu sistema ou se foi através de calor sendo transferido para dentro do sistema não adiabático. E isso me leva a entender que existe uma equivalência, né, entre o trabalho mecânico dissipativo e o calor. E eu não tenho como saber a diferença entre esses dois processos, sabendo apenas o estado inicial e o final. Eu precisaria saber, né, se as paredes são adiabáticas ou não adiabáticas e se está tendo
ao trabalho dissipativo para dentro do meu sistema, certo? Então, isso aqui é o equivalente mecânico do calor e é uma consequência direta da primeira lei da termodinâmica. Esse equivalente mecânico foi extensivamente estudado por Joule e antes o calor recebia unidades de medidas como calorias ou BTUs, mas depois do trabalho de Joule, o calor passou a ter a unidade de medida, né, em homenagem a ele, Joule, e depois todas as outras unidades de medidas para energia também foram transformadas em Joule. Então agora vamos estudar aqui a relação entre a transferência de calor para ou de um sistema termodinâmico e a consequente variação ou não da temperatura, né, em um sistema termodinâmico. Okay? Para isso, vamos considerar um sistema aqui que é o seguinte: ele é composto por um fluido delimitado, né, por um recipiente. Então, está aqui as fronteiras do meu recipiente. E imerso dentro desse fluido, eu vou colocar um resistor elétrico, certo? Uma resistência elétrica, que está conectado ao exterior do meu sistema, através de fios, certo? E aqui a gente vai ignorar, né, que exista qualquer possibilidade de escapar partículas e qualquer outra diferença das propriedades termodinâmicas do meu sistema devido à presença desses fios elétricos. Tá? E essa resistência ela está conectada do lado de fora, né, a uma bateria, certo? Que tem uma certa voltagem, vamos chamar aqui de uma FEM, certo? Ok? Essa resistência ela tem um valor R e devido, né, à presença dessa bateria, eu vou ter o fluxo de corrente I aqui, que, né, pode ser calculado, mas não importa o valor de I nesse momento, tá? Eu só sei que tem uma bateria, tem uma resistência e eu vou ter uma passagem de corrente nesse circuito. Então, a gente já discutiu aqui, no vídeo passado, que um resistor, quando passa por ele uma corrente, ele gera um trabalho dissipativo, certo? Esse trabalho dissipativo, ele pode ser calculado, a gente chama isso de efeito Joule, e ele pode ser calculado da seguinte forma. O diferencial de trabalho dissipativo causado pelo resistor vai ser, né, vou colocar aqui um D de dissipativo, vai ser igual a quem? Em um certo intervalo de tempo, ele é igual ao valor da minha resistência vezes I ao quadrado vezes dt, certo? Então, RI quadrado é a potência dissipada pelo meu resistor e se eu multiplicar pelo intervalo de tempo, eu tenho uma quantidade de energia, né, que é dissipada no formato que a gente chama de trabalho dissipativo. Aqui eu estou considerando como um sistema para estudar esse trabalho dissipativo aqui, só o resistor. Não estou olhando ainda para o todo, certo? Olhando só para o resistor, eu não vou ter trabalho de configuração, porque o resistor ele pode até dilatar, mas a gente vai desprezar o aumento de volume devido a qualquer efeito térmico no resistor. Então, não tenho trabalho de configuração, apenas dissipativo. Agora, se eu considerar que quando esse resistor está no meio desse fluido, esse fluido tem a capacidade de receber esse trabalho dissipado, tal que a temperatura do próprio resistor não mude dentro desse dt. Então, dentro desse intervalo de tempo, se a temperatura do meu resistor não mudar, o estado dele não muda, porque o volume não mudou, a temperatura não mudou, a pressão não mudou, isso do resistor. E isso faz com que a variação de energia interna do resistor seja nula, certo? Não estou variando nada que varie a variação de energia interna do meu resistor. Então, se isso é verdade, significa que o calor dissipado
primeira lei aplicada só ao resistor, certo? Então, a primeira lei aplicada ao resistor me diria o quê? Que o meu dU vai ser igual a quem? Ao dQ menos o dW. Veja que o dW aqui incluiria o trabalho de configuração e de dissipação, o dissipativo. Se eu considerar que devido à presença dele dentro do meio, a temperatura não varia, e considerar que não tem trabalho de configuração, significa que isso aqui vai ser igual a zero, e, portanto, o trabalho dissipativo vai ser próprio calor. Esse calor vai ser para fora, certo? O resistor colocando calor para fora da sua vizinhança, né? Para a sua vizinhança. E qual que é a vizinhança do resistor? É o fluido, que está aqui dentro desse sistema delimitado, né, por essas paredes. Então, o calor recebido pelo sistema vai ser exatamente o calor colocado pelo resistor no sistema, que é o trabalho dissipativo, igual a RI ao quadrado dt. Agora, esse calor, ele foi colocado dentro do meu sistema termodinâmico e agora sim, esse sistema termodinâmico vai sofrer consequências dessa transferência de calor, certo? Pode sofrer da seguinte forma. Eu posso ter uma variação de temperatura devido a esse calor que foi depositado dentro do meu sistema termodinâmico através da dissipação, né, do efeito Joule. Então eu vou ter uma variação de temperatura devido a esse dQ recebido pelo meu sistema. Então existe uma relação entre a quantidade de calor recebida pelo meu sistema termodinâmico e a temperatura, né? O diferencial de temperatura do meu sistema termodinâmico. A relação entre essas duas grandezas é proporcional e a constante de proporcionalidade a gente diz que é C. A gente dá o nome disso de capacidade térmica. Essa capacidade térmica, embora o nome, né, use a palavra capacidade, não significa que ela tenha a ver com a capacidade total de um sistema absorver calor, por exemplo, ou de mudar de temperatura. O que essa capacidade térmica diz é qual que é a capacidade do meu sistema de transformar calor em temperatura. Ele é equivalente em eletricidade, né? Ele é equivalente em eletrostática à capacitância de um capacitor, certo? Que não tem a ver com a capacidade do capacitor a guardar cargas. Ele simplesmente relaciona a quantidade de cargas a uma certa diferença de potencial elétrico. Aqui, a capacidade térmica tem o mesmo sentido. Ela relaciona uma quantidade de calor recebida pelo sistema ou transferida do sistema para fora com uma variação de temperatura. Ela é uma característica do meu sistema. Ela depende, né, do tipo, né, de material na qual o meu sistema termodinâmico é composto e depende também do tamanho do meu sistema. Então, essas equações aqui são para o resistor, ok? Essas aqui são para o resistor. Agora, para o fluido, eu vou ter, novamente, né, porque a primeira lei da termodinâmica vale, né, para qualquer sistema, então valia para o resistor, e agora vale para o sistema como um todo, que inclui o resistor e os fios. Mas aqui a gente vai considerar que a massa do resistor e dos fios e o efeito, né, deles no sistema termodinâmico como um todo são desprezíveis, tá? O sistema é muito maior do que o conjunto resistor e fios. Então, da mesma forma que a minha primeira lei da termodinâmica vai valer para o resistor, ela vai valer para o meu sistema como um todo.
Mas, considerando que a resistência, né, o tamanho dessa resistência e dos fios, ou seja, a massa deles, seja pequena, tal que quando o calor for transmitido para fora, certo? Do sistema resistor e para dentro do sistema fluido, esse sistema fluido pode ter uma variação de temperatura, por exemplo. Aí, essa temperatura que ficou constante, ela vai ter que entrar em equilíbrio térmico com a temperatura do meu sistema. Então, de fato, a temperatura do resistor vai aumentar e entrar em equilíbrio térmico com isso. Só que, para isso, ela tem que receber calor, né? Então, ela transmitiu calor para fora, mas para entrar em equilíbrio térmico com o sistema, ela recebe calor. Só que a quantidade de calor que ela vai receber é muito menor do que a quantidade de calor que ela botou para o fluido. Se eu assumir isso, que, né, esse calor transmitido de volta para o meu resistor, ele é desprezível, eu posso, de novo, escrever uma equação agora só para o meu sistema termodinâmico. Essa equação para o meu sistema termodinâmico seria a primeira lei aplicada ao sistema termodinâmico maior, que é o do fluido. Seria dU igual a diferencial de calor, né, recebido através do efeito Joule, menos um diferencial de trabalho realizado por esse sistema termodinâmico. Veja, eu não coloquei nenhuma condição que impede o trabalho ser realizado pelo meu sistema ou sobre o meu sistema termodinâmico. Então, a primeira lei da termodinâmica para o sistema do fluido pode ser escrita assim. Então, no caso geral, certo? O valor, a relação entre dQ e a temperatura, como a temperatura é uma grandeza de estado, ela vai estar relacionada com a minha variação de energia também. Então, como o meu dU vai depender não somente do dQ, mas também do trabalho, eu não posso garantir um valor de C que é simplesmente uma grandeza que depende do tipo de material e do tamanho do sistema. Existe mais do que isso. Na verdade, C depende, além disso aqui, do tipo de processo termodinâmico que eu vou realizar. Então, por exemplo, eu posso ter um sistema que tenha um trabalho realizado nulo, certo? Nesse caso, a minha variação de calor, né, o calor, quer dizer, colocado dentro do meu sistema é exatamente igual à variação de energia interna, portanto, eu tenho uma certa variação de temperatura. Agora, por outro lado, eu posso ter um sistema em que ele, durante a transferência de calor, ele também realiza trabalho. Nesse caso, a minha variação de energia interna não vai ser a mesma, para a mesma variação de calor. E isso faz com que a minha capacidade térmica tem que ser diferente nesses dois casos. Mas perceba uma coisa. Essa equação nos indica que C, que é a capacidade térmica, na verdade não depende somente do tipo de material e do tamanho do meu sistema. Ela depende também do processo termodinâmico na qual o sistema foi submetido. Por quê? Porque a temperatura, a variação de temperatura que acontece aqui, ela é uma grandeza de estado. E ela é uma das grandezas que define a minha variação de energia interna. A minha energia interna, desculpa. Portanto, a variação de energia interna, ela por si só depende tanto da transferência de calor quanto da realização de trabalho. Então, por exemplo, se eu tiver dois processos com diferentes quantidades de variação de trabalho realizada, né, pelo sistema ou sobre o sistema, para um mesmo dQ, o meu dU vai ser diferente. Como o dU, né, depende dos estados inicial e final, e o estado inicial e final depende da temperatura, então não existe uma relação única entre dQ e dT, porque para cada processo, tipo de processo, eu posso ter uma variação diferente de temperatura, certo? E isso é explicado através dessa lei. Agora, esse caso geral a gente não estuda, né? Porque ele é muito complexo. Para estudar a capacidade térmica e evitar essa ambiguidade do processo, a gente define exatamente qual tipo de processo termodinâmico aconteceu para a gente poder calcular a capacidade térmica. Existem
dois casos especiais que são comuns de se calcular a capacidade térmica. O primeiro deles, e o mais simples, é quando a gente faz, né, um processo a pressão constante. Ele é mais simples do ponto de vista experimental, certo? Manter pressão constante num sistema termodinâmico não é difícil. Nesse caso, quando a gente realiza um processo desse, né, por exemplo, com um resistor dentro do meu sistema termodinâmico, passando por uma corrente, transferindo uma certa quantidade de calor para o sistema termodinâmico e a pressão é constante, a gente calcula C e ele vai ser o que a gente chama de CP, ou seja, capacidade térmica à pressão constante. Uma outra maneira de se calcular a capacidade térmica é a volume constante. Esse caso é bem mais complexo, por quê? Porque para você jogar calor para dentro de um sistema e manter ele a volume constante é um pouco mais problemático, né? Mais difícil de se realizar. Por quê? Porque você tem que ter um sistema com paredes rígidas, essas paredes elas não podem, elas mesmas, né, se expandir, então é um experimento mais complexo. Mas mesmo assim, é definido para um processo a volume constante uma capacidade térmica que a gente chama de capacidade térmica a volume constante. Lá na frente, a gente vai ver que essas duas capacidades térmicas elas estão interligadas. Mas aqui a gente já pode adiantar uma coisa, né? Que a capacidade térmica, né, a volume constante, do ponto de vista teórico pelo menos, é mais simples de calcular. Porque quando o volume é constante, eu não tenho a realização de trabalho, a quantidade de calor colocada para dentro do meu sistema vai ser exatamente igual à variação de energia interna e, portanto, é um sistema mais simples de se analisar do que a pressão constante. Porém, do ponto de vista experimental, realizar experimentos à pressão constante é mais simples, ok? Então, que fique claro que essas grandezas, elas são definidas, né, para determinados processos. Por quê? Porque cada processo vai te dar um valor de capacidade térmica diferente, certo? Que isso fique claro, que isso é uma consequência da primeira lei da termodinâmica sendo aplicado, né, dessa forma. Agora, eu posso também calcular o calor total, certo? Então, o calor total vai ser calculado como? Eu posso calcular o calor total como a integral de dQ, certo? Sempre lembrando que dQ é uma diferencial não exata. Então, se o meu sistema sair de uma temperatura T1 para uma temperatura T2, eu vou dizer que isso aqui vai ser integral de T1 até T2, de quem? De C dt. E aqui C, eu não estou especificando qual é o tipo, se ele é a pressão constante ou a volume constante, ou seja lá qual é o processo que você está fazendo, né? Mas fique claro que eu tenho que escolher um processo, o tipo de processo, antes de realizar esse cálculo aqui, certo? Então, essa é o meu calor total. E eu também não posso garantir aqui, por exemplo, que a minha capacidade térmica ela é uma grandeza independente da temperatura. Então, eu não posso simplesmente tirar ele de dentro da integral, ok? Mas você pode observar o seguinte, que experimentalmente, se você realizar medidas dessa capacidade térmica, né, em função da temperatura, o que vai se observar é que para temperaturas muito baixas, essa capacidade térmica tende a zero, certo? Independente do tipo de processo, se é a pressão constante ou a volume constante, aqui a gente vai colocar C, certo? E à medida que a temperatura aumenta, essa capacidade térmica ela tende a estabilizar. No caso da capacidade térmica a volume constante, ela estabiliza, né, mais do que a pressão constante. Então, aqui é a volume constante e aqui é a capacidade térmica
a pressão constante de sólidos e líquidos em geral tende a ser dessa forma. Agora, aqui a gente percebe que a capacidade térmica a pressão constante vai ser sempre maior do que a capacidade térmica a volume constante. E aí eu quero que vocês parem e pensem olhando para essa equação aqui e tentem entender o porquê que a capacidade térmica, pelo menos nesse momento, né, tentem entender por que a capacidade térmica a pressão constante é maior do que a capacidade térmica a volume constante. A dica que eu dou para vocês pensarem sobre isso é: o calor, quando o meu volume é constante, ele é completamente transmitido para dentro do sistema e se transforma em energia interna. No caso da pressão constante, o volume pode variar. E aí eu tenho trabalho, certo? Então, esse trabalho é realizado pelo sistema para fora. Então, eu quero que vocês olhem para essa equação e para esse gráfico, onde a gente identifica aqui a capacidade térmica, né? A pressão constante, em geral, é maior do que a capacidade a volume constante, ok? A outra coisa que a gente pode concluir daqui, né, dos resultados experimentais que são extraídos das capacidades térmicas em função da temperatura, é que a capacidade térmica a volume constante, ela de fato tende a ficar quase que constante, né, à medida que a temperatura sobe. E aí, nessa região aqui, certo? Nessa região aqui, você pode considerar que a capacidade térmica ela é independente da temperatura, certo? Então, nesse caso, se a capacidade térmica for independente da temperatura, você pode dizer que a capacidade térmica pode sair da integral e aí você faz o cálculo do calor total. Ou seja, em altas temperaturas, o calor total vai ser igual ao C sai da integral, e aí eu vou ter integral de T1 a T2 de dt, que é T2 menos T1, certo? Então, essa equação aqui é o calor total quando eu posso assumir que a minha capacidade térmica é independente da temperatura. Veja que ainda estou, né, sem definir aqui se é P ou V, tá? Eu estou assumindo que os dois aqui são independentes da temperatura. E aí é comum a gente, em vez de usar também a capacidade térmica, a gente usar a grandeza específica associada à capacidade térmica, que pode ser a capacidade térmica molar, né, que a gente chama, né, de C igual a C, que é a capacidade térmica, dividido por N, onde o número de mols. Então, esse Czinho aqui pode ser definido como a capacidade molar, né? Ou a gente pode também usar, e usa-se a mesma letra, o calor específico, que é a capacidade térmica dividido pela massa, certo? Então, nos dois casos, se usa a letra C minúscula. Então, tem que ter cuidado quando ver o C minúsculo, de saber se eu estou falando da capacidade térmica molar ou do calor específico, certo? Um deles é a capacidade térmica dividido pelo número de mols, o outro é a capacidade térmica dividido pela massa. Aqui, a não ser que eu fale, né, explicitamente o contrário, a gente vai usar o calor específico, ou seja, a capacidade térmica dividido pela massa. Então, se eu colocar aquela definição aqui nessa equação, eu chego à conclusão que o calor total num sistema onde eu tenho transferência de calor, né, para o meu sistema, da maneira que eu expliquei aqui, seria igual a quem? A C vezes M, ou seja, MC, vezes o meu ΔT, certo? Que é uma equação bastante conhecida do estudo de termodinâmica, ok? Então, tem que lembrar, o que está em jogo aqui? A aproximação de que a capacidade térmica, seja ela a volume constante ou a pressão constante, é independente da temperatura para altas temperaturas. E essa equação ela não vale de forma alguma para baixas temperaturas, certo? Esse comportamento da capacidade térmica ou do calor específico em função da temperatura vai ser estudado mais à frente no curso de termodinâmica. Por enquanto, a gente vai se satisfazer com a informação de que a capacidade térmica varia dessa forma com a temperatura
para diferentes sólidos ou líquidos. Agora que a gente chegou à definição de capacidade térmica, calculamos o calor total, fizemos as aproximações necessárias para chegar, por exemplo, nessa equação aqui, onde a gente lança a mão do uso da definição de calor específico, né, que é a capacidade térmica dividida pela massa. Eu vou voltar para essa equação aqui para a gente mencionar uma coisa, né? Então, se eu escrever essa equação aqui, né, Q igual a C dt, vamos analisar aqui uma das consequências, por exemplo, de você ter um sistema termodinâmico com esse C, né, a capacidade térmica, infinita. Né? O que significa um sistema que teria uma capacidade térmica muito grande, ou seja, próxima do infinito para todos os efeitos? Né? Se a capacidade térmica do meu sistema for tender a infinito, ou seja, um valor muito grande, e esse sistema receber ou transferir uma certa quantidade de calor, porque essa quantidade de calor é finita e não nula, como o meu C é infinito, o meu ΔT tem que ser zero. Ou, né, no caso mais realístico, se o C for muito grande, o meu ΔT tem que ser muito pequeno. Aqui, vou colocar C infinito e o ΔT igual a zero. Esse tipo de sistema, ele é um sistema tal que, por exemplo, a vizinhança desse sistema termodinâmico. Se eu disser que a vizinhança desse sistema termodinâmico está a uma certa temperatura T e, né, existir uma troca de calor entre a vizinhança e o sistema, é de se esperar que a vizinhança mantenha a sua temperatura, certo? Um exemplo, se você tiver um resistor, né, um resistor num sistema desse aqui, aquecendo esse sistema, e esse sistema, por exemplo, transferir calor para fora. Certo? Se esse fora, por exemplo, for uma sala muito grande, onde eu tenho uma massa de ar muito grande ao redor dele, a variação na temperatura da sala vai ser tão pequena que eu posso considerar ela igual a zero. Isso significa que a capacidade térmica do meu sistema é praticamente infinita. A gente diz que esses sistemas que têm essa característica são chamados de reservatórios térmicos. E esse tipo de aproximação ou de definição é interessante porque quando você vai definir uma vizinhança, em geral a gente fala de vizinhança que se comportam como reservatório térmico, ou seja, eles podem ceder energia na forma de calor para o meu sistema termodinâmico em estudo ou receber sem variar sua temperatura, né? Como a gente já fez anteriormente, sem mencionar o termo reservatório térmico, e agora a gente sabe que ele é um reservatório térmico e ele teria uma capacidade térmica infinita. A outra coisa que eu queria mencionar aqui, antes da gente mudar de assunto, é que a capacidade térmica de um certo sistema ela é medida, certo? Experimentalmente, no laboratório, você vai lá e mede a capacidade térmica de um sistema. Para caracterizar um certo material, você tem que lembrar que essa capacidade térmica ela tem que ser medida para um certo processo, que seja a volume constante ou a pressão constante, ou seja lá qual o processo que você vai escolher. O comum é você fazer um daqueles dois ali, e o mais fácil é a pressão constante. Então, depois que você mede a capacidade térmica, né, o que você vai fazer? Você vai caracterizar o fluido. E para caracterizar o fluido, você divide a capacidade térmica pela massa, por exemplo, e chega no calor específico. Então, para a água, por exemplo, se você tiver água, né, H2O aqui, e tiver duas situações, se tiver a 20 graus Celsius, certo? Que aí é água líquida, você vai ter um calor específico, né, aqui aproximadamente igual a 41.184. E aí qual que é a unidade de medida do calor específico? É a unidade de medida da capacidade térmica dividido por quilogramas no SI. A unidade de medida da capacidade térmica é quem? É energia por temperatura. São joule por Kelvin. É comum se usar kilojoule dividido por Kelvin dividido por quilogramas, certo? Então, a gente coloca
kJ por Kelvin quilograma, ok? Então, essa é a capacidade, o calor específico da água líquida em torno de 20 graus Celsius. Um outro valor também que é útil a gente sempre ter em mente é o calor específico da água sólida, ou seja, no formato de gelo, em torno de 0 graus Celsius, certo? Então, esse valor você pode medir também, né, para o gelo. E o calor específico, nesse caso, vai ser aproximadamente 2093, de novo, kJ por Kelvin quilograma, ok? Então, esses dois valores aí viram valores de referência para quando você vai fazer alguma análise envolvendo gelo ou água a aproximadamente 20 graus Celsius. E aí você vai assumir que essa variação aqui ela é muito pequena devido a essa análise que eu fiz aqui para temperaturas altas, tá? Mas nem toda vez que eu transferir calor para um sistema, eu vou ter variação de temperatura. Pode ocorrer que ao transferir calor para um sistema ou retirar calor de um sistema, ao invés de ter uma variação de temperatura, como é sugerido por essa análise aqui, eu posso ter uma transformação de estado da matéria. Nesse caso, a gente não lida mais com variação de temperatura e nem com capacidade térmica ou calor específico. A gente lida com outra grandeza, que é o calor latente, né? Então, vamos falar um pouco agora de transformações de estado causada por uma transferência de calor. Vamos falar aqui de entalpia. Considere um sistema termodinâmico, certo? Que ele é composto por um certo volume, certo? V1, que é composto por água, né? Uma certa quantidade de massa M de água. Tá? E eu vou admitir o seguinte, que esse volume de água aí, ele está num certo recipiente. Esse recipiente ele permite que o sistema termodinâmico expanda, né? Ele vai expandir por quê? Porque eu vou colocar nesse sistema termodinâmico, né, uma certa quantidade de calor aqui, ok? Vamos assumir que esse sistema termodinâmico ele é mantido tal que a temperatura do meu sistema é sempre igual, né? E eu vou colocar aqui que a temperatura vai ser igual a 100 graus Celsius, ou seja, ele já está a 100 graus Celsius e eu vou colocar uma certa quantidade de calor e eu vou permitir que esse sistema se mantenha uma pressão constante de 1 atm, certo? Então, recapitulando, tem um sistema termodinâmico composto por água. Você pode imaginar que é tipo uma panela, certo? Com um certo volume de água, uma massa M, só isso. E ele já está a 100 graus Celsius. E o fato da panela estar aberta, não ter tampa, faz com que essa pressão que esteja na água seja 1 atm. Se você desconsiderar a quantidade, né, de água sendo algo muito alto, vamos considerar que seja, né, uma quantidade pequena de água, a pressão em todos os pontos da água ali vai ser igual a 1 atm. Tá? E a gente sabe o que vai acontecer com isso. A gente sabe que um sistema termodinâmico dessa forma, ele vai ser transformado, essa água vai ser transformada em vapor. Né? A gente sabe devido ao experimento. Então vai acontecer uma transformação de estado, certo? Esse sistema termodinâmico, que antes tinha um volume V1, ele vai expandir, certo? E vai passar a ter um volume V2, embora a quantidade de massa continue a mesma, certo? Ou seja, a minha água líquida virou vapor. Esse sistema termodinâmico evaporou, certo? E ele ocupa um espaço maior. É isso que eu quero dizer com isso aqui.
E lembrar que isso acontece à temperatura constante e à pressão constante. Ou seja, enquanto eu coloquei calor, né, e de onde vem esse calor aqui? Por exemplo, uma chama que está, né, embaixo da panela. Então isso aconteceu a 100 graus Celsius. A temperatura da água não subiu, ela simplesmente transformou em vapor. Então você pode imaginar que antes eu tinha um volume aqui qualquer, né? Que eu vou colocar aqui como tracejado. Esse aqui é o volume 1. E o sistema expandiu. Ora, se o sistema expandiu, significa que ele realizou o trabalho sobre a vizinhança. Mas por causa disso, porque eu tenho uma variação de volume, é de se esperar que a energia interna 1 e a energia interna 2 sejam diferentes. A energia interna aqui é diferente da energia interna lá, no 2, certo? Eu posso escrever a primeira lei da termodinâmica, dizendo o quê? Que o 2 menos o 1, né? O 1 vai ser igual a quem? Ao calor transferido para dentro do meu sistema, né? Sendo ele positivo, menos o trabalho realizado pelo meu sistema, sendo ele positivo. E agora eu vou reescrever essa equação, só que de forma específica, ou seja, eu vou dividir dos dois lados por m, certo? Que é a massa do meu sistema. Se eu fizer isso, eu vou dizer que a energia específica interna do meu sistema no estado 2 menos a energia específica do meu sistema no estado 1 vai ser igual a quem? Nesse caso, porque eu estou falando de uma transformação de estado, em vez de escrever um Qzinho menor, né, eu vou escrever L, né, que é o calor específico latente de transformação, ou simplesmente calor específico de transformação, menos, certo? O meu trabalho específico, tá? Só lembrar que o que eu estou fazendo aqui é dividindo todo mundo por M. Bom, se eu ignorar os trabalhos dissipativos que acontecem devido à expansão desse meu sistema termodinâmico, o que eu posso dizer é que o meu trabalho específico ele vai ser igual a quem? A pressão, que é constante, por isso eu posso dizer que é igual a pressão dividido por quem? Pelo o volume específico, a variação de volume específico, na verdade, né? Então, isso aqui vem lá da minha, de assumir que a pressão é constante, né? Então a integral, o meu P sai, e aí vai ser a diferença dos volumes para calcular o trabalho. Então, se eu colocar agora isso naquela equação e resolver para L, o que eu vou obter? Vou dizer que L vai ser igual a quem? A U2 menos U1 mais, né? Isso passa para cá mais, então eu vou ter P V2 V1. Né? Lembrar que essas grandezas aqui, L, U e V, são grandezas específicas, dividido pela a grandeza dividido pela massa. Eu posso rearranjar essa equação da seguinte forma. L igual a U2 mais P V2, certo? Então, esse aqui é um primeiro termo, menos U1 mais, né, o menos daqui vem para fora, então fica mais aqui PV1, certo? Então, essa grandeza aqui, certo, é calor. A gente chama ele de calor de transformação ou calor latente, tá? Específico, porque está dividido pela massa. Agora, essa grandeza aqui é uma grandeza termodinâmica, veja só, que depende de quem? Depende da energia no estado 2, da energia interna no estado 2, que é a energia interna aqui, específica, mais a pressão, que é constante nos dois, vezes o volume específico no caso 2. Ou seja, ela é uma grandeza que é uma propriedade do sistema termodinâmico, porque ela só depende de grandezas termodinâmicas, a energia interna, pressão e volume. Portanto, né, isso aqui é uma grandeza de estado, é uma grandeza termodinâmica. Da mesma forma que isso é uma grandeza termodinâmica, ela só depende do estado 1 e essa só depende do estado 2. Então, por causa disso, e porque essa grandeza, energia mais pressão vezes volume,
aparece constantemente nas equações termodinâmicas, se define isso aqui como entalpia. A gente diz que isso aqui vai ser a entalpia e ela recebe a letra H, né? Nesse caso minúsculo, porque a gente está falando de grandezas específicas, é ser o H2, é a entalpia do meu sistema termodinâmico no estado 2, e a gente diz que isso aqui é a entalpia específica do meu sistema termodinâmico no estado 1. Ou seja, para esse tipo de transformação aqui de estado, a gente pode dizer que o calor latente, ele é a variação, aqui o calor latente específico, ou calor de transformação específico, é igual à variação da entalpia específica do meu sistema termodinâmico, né? Devido a esse processo. Onde o ΔH aqui é H2 menos H1. É interessante notar que o valor de L ele é definido também não só pelo meu sistema termodinâmico, mas pelo tipo de transformação. Da mesma forma que a minha capacidade térmica ou calor específico, ele não dependia somente do meu sistema termodinâmico, ele dependia do tipo de processo. Aqui a gente vai dizer também que o meu L ele depende não só da matéria que compõe o meu sistema termodinâmico, mas também do tipo de transformação. Nesse caso aqui, né, que é um exemplo que eu coloquei, a gente tem a água saindo do líquido para o vapor. Mas eu poderia ter a água saindo do gelo para o líquido, certo? Nesses dois casos, o L para a água vai ser diferente, certo? No primeiro caso, deixa eu escrever aqui em algum lugar isso. Vou escrever aqui, vou definir H, né? H, só para deixar claro, vai ser a energia interna mais a pressão vezes o volume. Nesse caso aqui são grandezas específicas, tá? Todas elas divididas pela massa. Os dois termos dividido pela massa dá a entalpia específica, tá? E eu vou apagar isso aqui. Por exemplo, no caso da água, tá? Novamente, para dar valores para um sistema termodinâmico comum, certo? A água, eu posso imaginar o processo onde eu tenho a transformação do sólido, né, que é o gelo, para o líquido. Nesse caso, né, do gelo para o líquido, a gente diz que isso é um processo de fusão, e associado a um processo de fusão, nós vamos ter o quê? Um calor de transformação específico, um calor específico de transformação, ou calor latente, certo? Associado à fusão, ou seja, do gelo para o líquido. Esse calor, nessa situação, ele é igual a quanto? Ele é igual a 334, e qual que é a unidade de medida do calor latente? Ele é definido como quem? Quando eu fui definir o calor latente, ele é definido como energia dividido por massa. Então, ele é em que? Kilojoule por quilograma, certo? Lembrar que ele é o calor dividido pela massa. Agora, eu posso fazer o mesmo experimento, né, ou um experimento semelhante, e determinar qual que é o L, né, para a água saindo do líquido para o vapor, que é exatamente o que a gente fez aqui. Então, nesse caso, a gente diz que se chama um processo de vaporização, e o L vai ser igual a quanto? A 2.264,7 kJ por quilograma, certo? Então, novamente, para colocar valores para um sistema termodinâmico extremamente comum, ok? Nessas condições, a gente pode fazer um cálculo para
ter um pouco mais de noção do que está acontecendo aqui, certo? A gente sabe que quando esse sistema termodinâmico recebeu calor, ele teve uma variação de energia interna, certo? Declarada aqui, e houve uma realização de trabalho para expandir, né? Quanto desse calor foi transformado em variação de energia interna e quanto dele foi transformado em trabalho, certo? Você pode fazer esse cálculo usando a primeira lei da termodinâmica e o valor de calor latente para a vaporização, certo? Como é que a gente faz esse cálculo? Primeiro, eu posso olhar para simplesmente o trabalho, certo? Então, se eu quiser calcular o trabalho, nesse caso aqui, eu vou fazer o cálculo através do trabalho específico, né? Não preciso calcular para um sistema determinado, né? Porque eu não defini aqui nem quantas gramas ou quilogramas de massa de água eu tenho, nem o volume. Mas eu posso fazer todos os cálculos através do valor específico. Então, por exemplo, se eu realizar esse cálculo, deixa eu arranjar espaço aqui para isso. Então, quem que vai ser o meu trabalho específico? Eu sei a minha pressão. A pressão é 1 atm, então eu posso colocar aqui 1 atm, certo? Aqui é a pressão. E aí, eu preciso saber os valores dos volumes específicos do vapor e da água líquida, né? Mas volume específico, se vocês lembrarem da definição de grandezas específicas, o volume específico é exatamente o inverso da densidade. Então, eu sabendo a densidade do vapor e a densidade da água líquida, eu posso calcular essas duas grandezas aqui, né? Esses dois volumes específicos. E eu sei que, se eu fizer esse cálculo, o volume, né, específico do vapor, ele é igual a 1,8 metros cúbicos por quilograma. E eu sei que o volume específico da água líquida é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos por quilograma. Então, vai ser 1,8 menos 10 a menos 3, e aqui é dado em metros cúbicos por quilograma, tá? Então, isso aí é calculado diretamente da densidade. Para fazer esse cálculo e manter isso no SI, eu preciso transformar essa pressão que está 1 atm para Pascal ou para Newton por metro quadrado. E a gente sabe que isso vai ser igual a quem? A 1,01 vezes 10 a 5 Newton por metro quadrado vezes, né, essa grandeza aqui, 1,8 menos, né, a 10 a menos 3. Se eu fizer esse cálculo aqui, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 799, certo? Então, metro quadrado cúbico por quilograma, certo? Porque o 10 a menos 3 é 0,001. Então tem mais um 9 aqui, né? É isso? Não, são só 3 9s mesmo, ok? Então, e aí você pode calcular o valor de W, certo? Aqui, se você multiplicar isso aqui, vai dar aproximadamente 1,8 vezes 10 a 5, e as unidades de medida aqui, Newton por metro quadrado, metro cúbico por quilograma, quando levadas em consideração, vai dar igual a Joule por quilograma. E tinha que ser Joule por quilograma, por quê? Porque o meu trabalho específico, ele vem de trabalho dividido pela massa. Certo? Trabalho em joules, a massa em quilograma. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, esse calor que foi cedido para o meu sistema termodinâmico se transformar, né, que era água a 100 graus Celsius, se transformar em vapor a 100 graus Celsius, ele, quando tratado de forma específica, ou seja, esse calor aqui dividido pela massa é igual a L. E para a água, na transformação líquido-vapor, é igual a 2.264,7 kJ por quilograma. Então, se eu olhar para cá e, por exemplo, mudar essa unidade de medida aqui, tal que eu tenha, né, 10 a 3 daqui, eu ponho aqui para virar quilojoule. Aí sobra 10 a 2. Se eu multiplicar, vai dar 180. 180 kJ por quilograma. Então, desses 2.000 e pouco kJ por quilograma cedidos para o meu sistema de forma específica, 180 deles se transformaram em trabalho específico.
E isso é equivalente, se você fizer o cálculo, a cerca de 8%, né, de L. Ou seja, W é 8% de L. Então, quando você tem um sistema desse tipo aqui, certo? Água se transformando em vapor, 8% da quantidade de calor cedido pela chama para dentro do sistema termodinâmico, que é a água, vai ser transformado em trabalho para empurrar a atmosfera para dar espaço para o vapor se expandir. 8%. E os outros 92%, obviamente, tem que ser para a variação da energia interna, que está associada com o quê? Com a agitação interna, a agitação térmica das moléculas de água, né, em termos de velocidade, rotação, vibração, ok? Então, 92% da energia dada pela chama vai para a variação da energia interna, 8% para empurrar a atmosfera, né, para poder caber o vapor num espaço que é maior, né, num volume maior do que o que a água ocupava.